Oi pessoal, tudo bem? Estou muito contente de falar com vocês, né? Futuros profissionais de imprensa, estão aí na faculdade aprendendo cada vez mais sobre jornalismo. Eu também fiz jornalismo, estudei em Piracicaba, na Unimep, e de lá para cá eu já trabalhei em vários segmentos, né? Eu comecei com assessoria de imprensa, depois eu trabalhei numa rádio em Piracicaba, depois dessa rádio eu vim para Campinas, trabalhei no Correio Popular durante 4 anos, né, como editor. Praticamente me especializei na mídia automotiva, né? Eu era editor do jornal Motor. Depois de lá eu fui para o SBT e trabalhei como chefe de reportagem durante 7 anos, tá? Depois desses 7 anos lá, eu já namorava a ideia de ter uma agência de comunicação, né? Naquela época a gente chamava de assessoria de imprensa. E é um bom caminho, né? Eu acho que eu trilhei por esse caminho. Inclusive, o meu projeto de faculdade, meu TCC, já era de assessoria de imprensa. Inclusive, o nome era Alfapress, né? Que hoje é a minha agência. Da televisão, então, eu junto com duas sócias, né? A Cecília Strang e a Inês Costa, a gente montou a Alfapress e de lá para cá tem uma trajetória já de 22 anos, né? A agência ela começou muito forte com assessoria de imprensa, comunicação interna e publicações, né? E o tempo foi passando e logicamente os serviços foram ampliando, né? Hoje a agência ela tem um pacote de serviço bem completo, né? A gente atende o cliente na sua totalidade. Praticamente a gente não faz mídia paga só, né? Que seriam as agências de propaganda que faz. O resto a gente desenvolve. Então por isso que hoje a gente usa muito o conceito de agência de comunicação. Tá? E aquele profissional que a gente tinha antes, que era o assessor de imprensa, hoje ele é o consultor de comunicação. Ou seja, é o profissional que entra numa empresa e começa a entender todas as necessidades de comunicação que ele tem. Tá? É um desafio muito grande, né? Por outro lado, né, já falando um pouquinho para vocês aí sobre empregabilidade, é o que mais contrata hoje no mercado de trabalho, tá? Tem muita pouca vaga em jornal, em revista, televisão, então nem se fale, mas assessoria de imprensa e essas novas plataformas digitais, né, blogs, portais, é o que mais está contratando hoje em dia os profissionais de imprensa, tá bom? Na agência, hoje a gente está com 20 pessoas, tá? São todos profissionais com múltiplo conhecimento. O que é isso? Ele tem uma formação variada, tá? Então ele pode ter sido formado por jornalismo, ele pode ter feito uma faculdade de propaganda, de RP, mas ali a gente aproveita todo esse conhecimento para atender o cliente. E, logicamente, não pode faltar essa parte do digital, que hoje em dia é muito forte, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. A gente hoje tem clientes dos mais variados setores, né? Do agro, a gente tem uns 12 clientes do agronegócio. Um segmento muito forte hoje no Brasil, né? O agro hoje em dia representa praticamente 40% do PIB nacional, quando a gente pega na sua totalidade, né? Representa um potencial muito grande dentro das exportações brasileiras também. O Brasil, o agro representa muita coisa, então é um segmento que cresce muito. Tem muito veículo de comunicação, tá? Então falando de novo de empregabilidade, né? Eu acho que vocês devem não focar apenas nos jornais tradicionais, devem olhar também para as editoras que publicam revistas voltadas por segmentos, né? Então o agro a gente tem desde uma Globo Rural, uma revista Globo Rural, uma revista Dinheiro Rural, que são tradicionais, né? Até uma revista que chama O Berro, né? Que é voltada para produtor de caprinos, né? Então olha que interessante. Então a gente tem revista do papeleiro, para quem produz eucaliptos. Então assim, é uma variedade muito grande de títulos e que eu acho que vocês devem abrir os olhos para as editoras também quando forem pensar em empregabilidade, né? Uma editora geralmente ela tem de 3 a 5 títulos dos mais variados segmentos, né? Então isso permite com que você também se desenvolva nisso, né? Mas voltando um pouquinho mais para a agência, né? Lá na AlphaPress, hoje a gente tem um time completo de atendimento, então a gente tem jornalistas que são consultores de comunicação, a gente tem RPs, a gente tem profissionais de criação, né? E aí entra o pessoal de PP, né? Que são os nossos
os nossos diretor de arte, diretor de criação, tem os redatores, tá? Tem os especialistas também, né? Então, por exemplo, hoje com o digital a gente tem que ter um cara de planejamento, a gente tem que ter uma pessoa focada em mídia, né? Quer dizer, ela tem que saber exatamente quanto que ela vai investir em impulsionamento, o que aquilo vai trazer de resultado, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia as redes sociais cada vez mais elas estão restringindo o acesso às suas pessoas. Eu, por exemplo, tenho 5.000 amigos no Facebook, mas se eu fizer um post lá, esse post vai para 2%, 3% só espontaneamente. Se eu quiser acessar todas essas pessoas, eu vou ter que colocar um pouco de dinheiro lá, né? Que é o que a gente chama de impulsionamento. E isso vale para todas as empresas, tá? Então, assim, hoje em dia, se você não impulsionar, você não consegue ter aquele retorno que você quer, infelizmente, né? Bom, fora isso, a gente tem também alguns outros profissionais que a gente usa em algumas situações muito específicas, né? Então, pessoas ligadas um cliente quer escrever um livro, então eu preciso procurar um jornalista ou uma pessoa que já tem essa pegada, né? Mas isso é legal porque a gente possibilita com que a gente terceirize muito isso, né? Que mais da agência? Bom, a agência hoje ela fica ali, a gente mudou recentemente para o Swiss Park, né? Então a gente está ocupando um espaço bem bacana lá, bem integrado. É uma redação, gente. Quem for lá visitar a gente, vocês vão perceber que é um modelo de redação. As pessoas estão ali. Hoje está todo mundo em home, né? Porque não tem condição de estar trabalhando mesmo. Assim como eu imagino que vocês estejam em casa tendo aulas também online, tá? Mas assim, hoje está todo mundo trabalhando dessa forma. O nosso modelo de atendimento ele tem mais ou menos três situações bem clássicas, tá? Que é a primeira, é aquele atendimento que fica dentro da agência, que ele atende aí 2, 3 clientes, às vezes 4 clientes, dependendo da demanda que esses clientes têm. A gente tem atendimentos que ficam dentro dos nossos clientes, tá? Então, por exemplo, a Sherry Williams, que é um cliente nosso, fabricante de tintas, a gente tem um atendimento que fica lá dentro. Né? Então ele já está incorporado no dia a dia da empresa, é um funcionário da Alpha Press, mas que fica lá dentro. E tem outros funcionários também que ficam home office, que atendem, por exemplo, em São Paulo a gente tem uns 2, 3 jornalistas que ficam atendendo, que trabalham de home, mas atendem os nossos clientes de São Paulo também, assim como em outras cidades, tá? Esse é um modelo bastante usado nas agências de comunicação, tá? Então assim, já fica a dica para vocês, né? As agências contratam muito, né? A gente hoje tem um estagiário só, já chegamos a ter mais estagiários, né? Vai muito de acordo com as circunstâncias, de acordo com projetos, né? Mas a gente sempre procura colocar um estagiário, mas lá na agência o estagiário ele trabalha muito como trainee, tá? Ele não é aquele cara que fica ali, como o pessoal falava antigamente, servindo um cafezinho. Não, ele vai ser a gente já considera ele como um atendimento júnior. Ele tem um cliente que é dele, que ele vai ali tocar sobre a orientação de um coordenador, ele vai estar passando por várias atividades dentro da agência para ter um aprendizado, a gente paga a bolsa, né? Geralmente tem um contrato com a faculdade e a gente remunera todo mundo, então não tem essa história de atendimento de graça, nada, então a gente remunera, paga vale refeição, transporte, segura essas coisas todas, tá? Então é um profissional contratado, né? Mas assim, dentro com contrato com a universidade. Se não tiver contrato com a universidade, a gente não contrata ninguém, tá? Esse é o formato que a gente tem. Bom, a nossa carteira de clientes, então, tá falando para vocês, muito cliente do agro, muito cliente de comércio, muito shopping, muito varejo, né? Então, assim, muita indústria. Então, assim, para cada tipo de cliente desse é um posicionamento, né? Então, para cada cliente desse é uma estratégia. A gente trabalha muito com estratégia, nós somos muito fortes em estratégia, ou seja, eu não divulgo por divulgar, eu divulgo para buscar um resultado, eu divulgo para que aquela empresa ela consiga se comunicar com seus públicos, né? Então isso tem que ser efetivo. Então não é meramente fazer um press release e mandar para a imprensa e se alguém publicar, maravilha. Não, a gente faz um planejamento, a gente determina o que a gente quer, qual é o nosso objetivo com aquele material e aí sim a gente faz a divulgação. Hoje em dia já é comum também a gente fazer alguns procedimentos que a gente não fazia no passado. Então tem alguns clientes que inicialmente a gente começa trabalhando com influenciadores, né? Então vou citar um exemplo para vocês. A Sherwin Williams lançou uma tinta, a tinta Color Gin, voltada para ciclistas, né? Então para pintar bicicleta, essas coisas. E a gente fez um trabalho inicial com influenciadores desse segmento de bike, né? E aí você tem vários, parece hoje é uma coisa muito crescente isso, né? Especialistas nisso. E o resultado foi fantástico. Por quê? Porque apenas um desses influenciadores publicou um vídeo desse e teve mais de 100.000 visualizações.
Gente, 100 mil visualizações é muita coisa. E isso faz já uns 2 meses que eu vi. Provavelmente isso continua repercutindo. O sucesso foi tão grande que ele já, depois desse vídeo, ele já fez mais dois outros 3 vídeos aí que também estão nessa faixa aí de 70, 80 mil visualizações cada um. Olha que bacana então hoje como é que a gente tem que trabalhar. Então tem que ter estratégia. Aí logicamente depois que a gente fez esse trabalho com os influenciadores, aí a gente entregou também esse material para os jornalistas, né, que escrevem sobre bike, os mais voltados para isso, e depois pulverizamos esse material para o resto da mídia. Então tem uma estratégia, né? Cada ação que a gente faz tem uma estratégia. Dentro dessa parte ainda de relacionamento com a mídia, uma coisa que é muito forte é a questão do media training. Então a gente tem que preparar os executivos para falar com os jornalistas, tá? Não só com os jornalistas, mas para os mais variados públicos dele. A gente tem um trabalho forte também de gestão de crise, então assim, é preparar as empresas para crises que elas possam enfrentar. Né? Hoje mesmo eu estava analisando um caso aí de um produto muito conhecido, né? É um talco, né? Não vou falar a marca aí, mas está com problemas sérios. A venda dele foi proibida no Canadá, nos Estados Unidos, são mercados gigantescos. Ele é vendido no Brasil e assim a imagem desse produto, a imagem dessa empresa está arranhada, então vai precisar de uma ação muito forte de reparação, né? De restauração. Então é um trabalho desafiador, gente. Então assim, mas a gente gosta. Eu gosto particularmente de gestão de crise porque na gestão de crise a gente usa muito todo o nosso conhecimento, toda a nossa habilidade de lidar com as pessoas, de lidar com aspectos da comunicação. Então exige da gente mais atenção do que geralmente a gente usa no nosso dia a dia, tá? E tem também ações com influencers, tem ações com relacionamento com a comunidade que a gente faz. Então você tem uma fábrica que está inserida no meio de um bairro, como é que essa fábrica se comunica com esse bairro? O que a gente precisa fazer? Um ponto importantíssimo, a parte da comunicação interna, tá? Então aí tem outra questão de empregabilidade. Tem muita empresa que abre estágios, tá? Então fiquem atentos a isso. Geralmente esse estágio elas abrem para a parte de comunicação interna, tá? Na comunicação interna é uma coisa bem bacana, porque você aprende muito a se comunicar com o seu público interno. E aí tem vários, né? Eu falo público interno por quê? Porque você tem os funcionários da empresa, às vezes você tem os terceiros, você tem estagiários, você tem fornecedores que estão o tempo todo lá, né? Não sei se vocês sabem, mas tem uma empresa, uma fábrica, às vezes ela tem lá 300 pessoas que é dela e às vezes junto ali com ela está trabalhando mais umas 800 pessoas. Isso é muito comum acontecer. Né? Se você pegar uma empresa de petróleo, por exemplo, ela tem muita gente trabalhando ali com ela nessas coisas todas. Né? Então, assim, e aí, qual ferramenta você vai usar? Né? Nesse mundo digital, né? Então imagina antes para fazer um trabalho desse, você tinha mural, né? Você tinha jornal, você tinha algumas plataformas de endomarketing dentro do próprio computador, entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia você tem grupo de WhatsApp, né? Então hoje o grande debate é como que a gente pode atingir os colaboradores pelas redes sociais ou pelas plataformas digitais, melhor dizendo. Né? Então tem aplicativos que você pode fazer, tem ferramentas de comunicação que às vezes a gente entra numa concorrência e você acha assim, preços absurdos de 200 mil reais uma ferramenta dessa de comunicação, tá? Então geralmente é uma rede social corporativa, é um tipo um Facebook, mas voltado para dentro da empresa, que ele tem várias possibilidades. Então assim, a gente tem que ter muito conhecimento disso. Então minha sugestão, estudem um pouco mais sobre esse tema, se envolvam mais no digital, criem um site, criem um blog, faça comunicação para uma entidade social da sua que você gosta, entendeu? Tem muitas, em Campinas tem muitas, na região, se você mora na região e vem para Campinas para estudar, procure na sua cidade, tem, inclusive tem assim, associações de cães, entendeu? De defesa do animal, tem muita associação que precisa de uma ajuda e vocês podem se candidatar a isso e oferecer para eles esse tipo de serviço e você vai crescer junto com isso. Procure sempre ter uma supervisão, né? Se não for da própria entidade, mas que alguém da faculdade se responsabilize para ajudar vocês a fazer um trabalho com planejamento, um trabalho organizado, que tenha uma referência e que isso sirva depois para vocês na questão da empregabilidade, tá? Então isso é importante. Bom, a agência ela tem muita coisa. Então assim, hoje em dia é muito comum hoje em dia você divulgar um material
que é um release eletrônico, a gente fala. Então você manda vídeos, você já manda um pacote de serviços junto para o jornalista, né? Você manda uma pesquisa, você desenvolve cases. Então, assim, tem muita coisa legal nesse mundo corporativo, tá? Que se eu for ficar me alongando muito aqui, daqui a pouco vocês não vão querer mais assistir, tá bom? E assim, como mensagem final, né, eu deixo vocês à vontade para me ligar, para marcar um dia, uma visita lá na agência, para conhecer o serviço ali em loco. É lógico, a gente tem que esperar um pouquinho, porque esse não é o momento agora, mas assim que tiver possibilidade, eu quero que vocês vão lá conhecer isso no nosso dia a dia, tá bom? Então o mundo corporativo ele tem muitas possibilidades. Eu acho assim que se vocês quiserem até, eu posso ir até vocês aí, a gente bate um papo direto aí, a gente fala mais sobre esse assunto, tá bom? Mas eu acho que por hoje 15 minutos de assunto acho que já é o suficiente, tá bom? Muito obrigado. No final o professor vai passar os meus contatos para vocês e se vocês quiserem alguma coisa me mandem um e-mail, tá? Se quiser anotar é cid.luiz com S, Cid é C-I-D, igual Cid Moreira, .luiz com S, @alfapress.com.br, alfa com F, press com 2S.com.br, tá bom? Eu aguardo a visita de vocês. Um abraço, até mais.